Existem pessoas que aceitam a Cristo e começam a frequentar uma igreja semanalmente, mas sabemos que nem todos são discípulos. Como que essa pessoa pode analisar a si mesmo e saber se ela é verdadeiramente um discípulo? A pessoa está na igreja e, puxa, eu quero saber se realmente eu sou um discípulo, se eu, puxa, não quero ser um Judas aqui na história. Excelente pergunta. Eu acho que a gente pode olhar para o próprio texto bíblico, diz que Judas se referia a Jesus como mestre, né? Mas ele nunca se referiu a Jesus como Senhor, Kyrios, né? Então, muitas vezes a gente olha para Jesus como um sábio, né? Com bons conselhos, bons exemplos, ou com algum interesse assim, puxa, eu posso aproveitar algo nessa relação, né? E Judas era assim. Então, Judas estava ali. É interessante isso, que a relação de Judas com Jesus mostra para nós que é muito possível caminhar perto de Jesus. Então, Judas fazia parte do grupo seleto de Jesus, 12 caras que foram escolhidos. Judas recebeu esse poder de Deus para expulsar demônios, porque quando Jesus chamou os discípulos, ele falou, agora vocês vão, estou enviando vocês, e vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. E Judas foi comissionado junto com esses caras para esse ministério. Então, Judas participou do grupo seleto. Não é que nem Judas era da igreja, Judas era da liderança. Né? Judas era um líder, Judas era tesoureiro, porque ele era responsável pelas finanças, então foi dada uma tarefa de confiança para ele. Então, isso significa que a gente pode estar na igreja, a gente pode ser líder, a gente pode estar numa tarefa extremamente importante dentro da igreja e caminhar assim colado com Jesus e mesmo assim não ser um discípulo. Por quê? Porque nós não rendemos de fato nossa vida a Jesus como Senhor da nossa vida, né? Então, essa é a questão que a gente precisa levantar e perguntar a si mesmo, né? Jesus é Senhor da minha vida? A minha vida pertence a Ele, eu me submeto a Ele. E Jesus disse isso, Ele define isso. Ele diz assim, quem me ama é quem obedece os meus mandamentos. Então, não é quem acha bonitos os meus mandamentos, não é quem quer as minhas bênçãos. Não é quem só diz que me ama. Não é só quem diz que me ama, é quem me obedece. Então, a característica de alguém que recebeu Jesus como Senhor é a obediência. É claro que a nossa salvação, ela não se dá por meio da obediência. Sim. A salvação é pela graça, né? Mas a evidência da salvação é o meu desejo de obedecer, de caminhar com Ele e viver a vontade dEle. Inclusive, na última ceia, Judas está ali na mesa com a galera, Jesus vai denunciar quem o tinha traído. Em nenhum momento os outros apóstolos desconfiam que poderia ser Judas. Em nenhum momento um levanta e fala, cara, é Judas, certeza, vai cair a casa de Judas. Porque, cara, Judas era tão discípulo como eles. Exato. E ninguém percebia isso. Ninguém pensava que poderia... Talvez pensaram até que fosse outro. Mas não Judas. E tem um fato interessante ali que alguns estudiosos dizem, que, não sei se vocês lembram do texto, mas Jesus fala assim, ó, um de vocês vai me trair. E aí todo mundo, aquele climão na mesa, né? Quem é tal. Dá spoiler aí. E aí Jesus fala assim, é aquele para quem eu vou dar o pão. Aí Jesus vai, molha o pão na tigela, entrega para Judas e diz que os discípulos não entenderam. Alguns estudiosos acreditam que molhar o pão na tigela e entregar para alguém à mesa era um sinal cultural de honra e respeito, amor a alguém. Era você honrar alguém diante de todos. Então é como se Jesus estivesse honrando aquele que atraía, ele derramando o amor dele sobre a vida daquele que o traiu. Então, assim, é um momento bem impactante, emblemático, assim, que mostra o que Jesus está nos convidando a fazer com aqueles que nos traem, né? Amá-los, né? Como ele amou e... Enfim...